Olá, queridos, graça e paz. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Estou aqui para estar falando do pastoreio e os pequenos grupos de comunhão. No livro de Êxodo, capítulo por número 18, relata um fato onde Moisés estava aconselhando o povo de Israel. E o sogro de Moisés foi ao encontro de Moisés com os seus 2 filhos e com a sua esposa. E quando eles se encontraram, se alegraram, e Moisés teve um momento que ficou com eles. E após Moisés terminar aquele momento, Moisés foi julgar o povo. Moisés foi aconselhar o povo. E desde a manhã até a parte da tarde, Moisés estava aconselhando o povo de Israel. E quando o sogro de Moisés, Jetro, observa que desde a manhã até a parte da tarde, Moisés estava aconselhando o povo, e ainda não tinha terminado de aconselhar, isso preocupou muito a vida de Jetro. E Jetro observa e vê que o que Moisés estava fazendo não era bom, porque isso ia fadigar a vida de Moisés. Então Jetro chama Moisés para dar um conselho, porque não era bom Moisés fazer o que ele estava fazendo sozinho. E quando Jetro vai aconselhar Moisés, Jetro então ele diz para Moisés que o conselho que ele ia dar a Moisés, Deus estaria com ele. Vamos ler aqui do versículo 19 ao versículo por número 22. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e seja Deus contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus. Assina-las, os estatutos e as leis, e lhe mostrarás o caminho em que deve andar e a obra que devem fazer. Além disto, procuras dentre todo o povo homens de capacidade, tementes a Deus, homens que aborrecem a avareza, e os porás sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. E julguem eles o povo em todo o tempo, que a ti tragam toda causa grave, mas toda causa pequena, eles mesmo a julguem. O conselho que Jetro dá é para que Moisés viesse levantar pessoas capazes, pessoas que viessem combater a avareza, para que viesse julgar juntamente com ele, para que viesse aconselhar as pessoas, para que viesse auxiliar no pastoreio. Como surgiu os grupos de comunhão? Como surgiu os grupos de pastoreio? Jetro está aqui aconselhando Moisés, e Moisés ouviu o conselho do seu sogro Jetro. E Deus foi com Moisés, porque essa foi a palavra de conselho, foi a palavra de orientação. E ali começou a surgir os grupos de comunhão. Então nós vemos aqui o pastoreio de grupo, vemos aqui um trabalho de discipulado sendo desenvolvido com menos carga para o líder Moisés, porque agora Moisés levanta líderes que viesse auxiliar no seu pastoreio, que viesse lhe auxiliar na condução do povo até a terra prometida. E esses são os trabalhos que nós estamos desenvolvendo aqui no Ministério Avivamento Mundial. Os trabalhos de células é um trabalho muito importante, muito significativo para nós do Ministério Avivamento Mundial. Nós vemos a grande preocupação de Jetro, assim também é o nosso Deus. Deus, ele se preocupa com a nossa vida, porque Deus quer que tenhamos uma qualidade de vida espiritual melhor com Ele, que tenhamos uma qualidade de vida aqui embaixo melhor. Imagine um pastor que tem que cuidar da sua família. Isso já é uma grande responsabilidade. Ele tem que dar conta do seu trabalho, orar, estudar a palavra de Deus, para ter inspiração para conduzir o rebanho com excelência. Imagine esse pastor ter que toda hora parar para estar resolvendo situações. Então, imagine um rebanho com 1000 pessoas e todas elas com suas dúvidas e situações para serem resolvidas. Fica difícil poder atender todos.
alguém vai ficar sem atendimento. E isso não é bom. Como fazer para resolver essa questão e fazer que todos sejam assistidos? É termos os grupos de comunhão à viva, com cada líder cuidando, pastoreando, discipulando, onde todos serão acompanhados e orientados. Isso ajuda o pastor na condução para o reino de Deus, onde um líder desempenha a função de um pastor, pastoreando no grupo de comunhão à viva, resolvendo pequenos problemas e levando os maiores para o seu pastor líder resolver, como foi com Moisés. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, Tiago nos escreve e nos orienta que é necessário que confessamos as nossas culpas uns para os outros e oramos uns para os outros. Só assim recebemos perdão de Deus e cura. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para serem curados. A oração de um justo pode muitos em seus efeitos. Tiago nos orienta que nós devemos estar confessando as nossas culpas um para os outros. Isso fala de comunhão, isso fala de pastoreio, isso fala de pastoreio um a um. E nós temos que entender isso. Nós temos que entender que nós precisamos confessar as nossas culpas, porque através da confissão nós alcançamos cura. Quando somos discipulados no pastoreio um a um, temos qualidade de vida espiritual melhor. Conseguimos vencer gigantes que antes eram invencíveis. Conseguimos romper barreiras que antes eram intransponíveis. Conseguimos afastar os fantasmas que antes, por si, não conseguimos. Quando confessamos as nossas culpas uns para os outros, nos sentimos melhor, nos sentimos aliviados da culpa, passamos a receber auxílio e força para vencer a tentação. O pastoreio um a um acontece todas as vezes que estamos precisando de ajuda do discipulador, seja para confessar uma culpa, seja para buscar uma orientação, seja para tomar uma decisão. O motivo de muitas pessoas que se afastaram da igreja foi a falta de orientação. Elas não tinham um discipulador na sua vida e no dia da adversidade não pôde resistir por falta de não ter conhecimento suficiente e não ter um líder discipulador para ajudar nesse momento difícil. É para isso que precisamos ser pastoreados, discipulados e liderados. Confessar as nossas culpas uns para os outros e para termos cura, sabedoria e vencer o mal. Queridos, esse é o modelo do pastoreio um a um. O pastoreio de grupos, ele passou a surgir quando Jetro, o sogro de Moisés, aconselhou ele que ele deveria dividir as cargas. Foi aí que surgiu os grupos. Orientado pelo seu sogro, Moisés levantou líderes para que viessem lhe auxiliar no pastoreio até a terra prometida. Devemos ter um líder, devemos ter um discipulador, devemos ter um orientador, devemos ter um pastor para nos orientar. Nós estamos edificando os grupos e colocando o pastoreio um a um, onde você vai ter um líder que vai poder te orientar, vai poder te ajudar, vai estar bem próximo de você. Quando você tiver alguma dúvida, tiver uma decisão a tomar, você terá um líder para buscar essa ajuda, buscar esse conselho, buscar essa orientação. Todos nós precisamos ser pastoreados. E quando nós confessamos as nossas culpas, nós recebemos a cura. E quando você tem um discipulador, quando você tem um líder que está te orientando e você confessa as suas culpas para ele, você é curado e você vence o mal. Nós precisamos ser curados. Existe área da vida de algumas pessoas que ela não consegue vencer sozinha. Ela só consegue vencer com a ajuda
de um discipulador. É por esse motivo que você precisa de um discipulador para que venha te auxiliar e ajudar o pastor na condução de todo o rebanho para o reino de Deus. Queridos e amados irmãos, vamos aprender com a palavra de Deus, vamos aprender com os nossos pais na fé que nos deixaram um aprendizado muito grande. Então, é aqui que surgem os grupos, grupo de células, grupo de comunhão, grupos de família, aonde Moisés foi orientado e levantou líderes para que viesse lhe ajudar nessa condução. E assim, a carga do pastor fica mais leve. Imagine 1000 pessoas, o quanto fica difícil todos receberem a mesma atenção, todos receberem a mesma orientação naquele momento que ela está precisando. Mas com os pequenos grupos, com os líderes atuando, desempenhando a função de um pastor, ele vai poder te auxiliar, te pastorear, te orientar, te discipular e te ajudar a vencer todo o mal. Que você possa entender o que Deus tem para a sua vida e para toda a sua família. Fique na paz. Deus te abençoe.